Vamos falar hoje de um assunto que mexe e muito com a nossa vida. Pensa na qualidade das escolas, dos hospitais, daquela estrada que a gente usa todo dia. Tudo isso passa por um processo chamado contratação pública. É basicamente como o governo pega o dinheiro dos nossos impostos e compra, bom, de tudo. Desde o básico como material de escritório até a construção de uma rodovia inteira. A gente está falando de um volume de dinheiro assim gigantesco. E o jeito que esse dinheiro é administrado decide se vamos ter bons serviços ou, desperdício e corrupção. Para entender como o Brasil está tentando lidar com isso, a gente precisa seguir o dinheiro. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, 61,56 bilhões de reais. Só em 2023 foi isso que o Poder Executivo Federal gastou em contratos públicos. É um número astronômico. Já dá para sentir o peso da responsabilidade, né? E é claro, onde tem muito dinheiro, sempre tem muito risco. Gerenciar essa montanha de recursos exige um sistema muito, mas muito bem amarrado para evitar problema. Sem um controle firme, o caminho fica livre para o desperdício de verba, para projetos que não funcionam e, no pior dos casos, para desvios e corrupção. Então, qual que é a solução para esse desafio? A resposta está numa palavra que a gente ouve bastante: governança. E olha, é super importante entender que governança não é a mesma coisa que governo. Governo é quem administra, governança é o sistema. São as regras do jogo que garantem que essa administração seja bem feita. De um jeito bem direto, a governança pública é o conjunto de mecanismos que guiam uma organização. Dá para pensar nela como se fosse o cérebro da operação, sabe? Enquanto a gestão está lá no dia a dia, correndo atrás das coisas, a governança define para onde ir, monitora o caminho e garante que tudo aconteça de forma íntegra e responsável. E como é que isso funciona na prática? O Tribunal de Contas da União, o TCU, resume a governança em 3 ações principais. Primeiro, avaliar. É preciso entender o cenário. Depois, direcionar, ou seja, definir as metas e o caminho para chegar lá. E, por fim, monitorar, para ter certeza de que os resultados estão sendo alcançados. É um ciclo que não para, sempre buscando melhorar. E essas 3 atividades, avaliar, direcionar e monitorar, não acontecem do nada. Elas são colocadas em prática por meio de 3 mecanismos que são a base de tudo. Liderança, para dar o exemplo e promover a integridade. Estratégia, para alinhar tudo aos objetivos, e controle, para garantir a transparência. É a soma desses elementos que faz uma governança ser forte de verdade. E essa ideia de governança não é só um conceito bonito na teoria, não. No Brasil, isso virou lei. A nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, transformou tudo isso em obrigação para a administração pública. Agora a responsabilidade está lá no topo, na alta gestão de cada órgão. A lei se baseia em alguns princípios que são fundamentais. O planejamento, por exemplo, agora é obrigatório e tem que conectar cada compra à estratégia do órgão. A transparência foi radicalmente ampliada. A integridade virou um pilar. A segregação de funções evita que o poder fique concentrado numa pessoa só, o que já diminui a chance de fraude. E, por fim, a prestação de contas, o tal do accountability, que garante que toda decisão possa ser justificada. Juntos, esses princípios criam uma nova cultura de responsabilidade. E para garantir que essas regras saiam do papel, a lei criou um sistema de controle em camadas, as chamadas 3 linhas de defesa. A primeira linha são os próprios servidores que estão lá, no dia a dia da compra. A segunda é o controle interno do próprio órgão, como a assessoria jurídica. E a terceira linha, a mais externa, é formada por órgãos como a Controladoria Geral da União e o TCU. É como se fosse uma barreira tripla contra irregularidades. Mas a gente sabe, entre a lei e a realidade, às vezes tem um abismo. O Tribunal de Contas da União fez um levantamento e identificou alguns desafios bem sérios na hora de colocar essas novas regras em prática, principalmente quando o assunto são as ferramentas digitais que são usadas para as licitações. O Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, foi criado para ser o grande centro da transparência, o lugar que ia unificar todas as licitações do país. Só que ele enfrenta problemas graves: falta de dinheiro garantido, pouca gente para gerenciar e até umas brechas na lei. Isso tudo cria um risco bem real de que a principal ferramenta da nova lei simplesmente não funcione como deveria. E a situação fica ainda mais complicada. Olha só esse dado.
Nos primeiros 5 meses de 2024, quase 70% de todo o valor gasto em contratações públicas, estamos falando de 113 bilhões de reais, não passou pelo sistema oficial do governo, passou por plataformas eletrônicas privadas. O risco disso é imenso. O TCU descobriu que muitas dessas plataformas privadas funcionam sem padrão mínimo de segurança ou de transparência. E para piorar, mais de 70% dos municípios que usam essas plataformas nem sequer justificam por que escolheram uma em vez de outra. Isso abre uma porta enorme para custos escondidos que acabam inflando o preço que o governo paga e até para conluio entre as empresas e quem opera a plataforma. Tá, depois dessa discussão toda, que é um pouco técnica, a pergunta que fica é, no fim das contas, por que tudo isso importa? Bom, o impacto de uma boa ou má governança nas contratações é gigantesco, tanto para a sociedade quanto para as empresas que querem fazer negócios com o governo. No fundo, o objetivo é um só: criar um ambiente de integridade. Não é só sobre seguir regras por seguir, é sobre garantir que o dinheiro público seja usado para aquilo que foi planejado, que é atender às necessidades da população e não a interesses particulares. E essa responsabilidade, na verdade, é uma via de mão dupla. De um lado, o setor público tem que criar sistemas eficientes, transparentes. Do outro, o setor privado, que quer vender para o governo, também precisa mostrar seu compromisso com a ética, adotando programas de integridade e competindo de forma justa e leal. E aqui está uma das maiores viradas de chave. Para contratos de grande valor, a nova lei agora obriga as empresas a terem um programa de integridade, o famoso compliance. Ou seja, a governança pública está, na prática, forçando uma melhora na governança do setor privado. Não adianta mais ter só o melhor preço. Agora é preciso provar que se trata de uma empresa séria e ética. E assim, a gente chega na questão final. Temos uma lei moderna, bem intencionada, que coloca a governança no centro de tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente enfrenta desafios bem práticos, como essa fragmentação das plataformas e a falta de recursos para o portal oficial. A grande pergunta que fica no ar é: será que essa nova estrutura vai ser forte o bastante para superar os velhos problemas e garantir, de verdade, que cada real do nosso dinheiro seja gasto da melhor forma possível? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo construída.